Fala família, tudo bem? Tava com saudade de vocês, passei mal semana passada, né? Mas voltei. E hoje a gente tá aqui, né? Com uma convidada especial, a pastora Mariana Machado, da IBA. A gente tem vivido um tempo incrível, né? A gente conseguiu esse tempo de mesa com ela. É difícil, agenda cheia. Mas a gente conseguiu esse tempo. E a gente estava até no Resplandeça, ela palestrou, depois você pode ver o vídeo. E, cara, foi incrível. Você pode ver depois, acompanha se você não acompanhou. Foi um tempo incrível que Deus fez. A palavra da pastora Mari foi de encontro aos nossos corações e absurdo. E agora a gente vai ter esse tempo de mesa aqui com mais esse podcast, mais um episódio, né, Matheus? Sim. E a gente vai gastar mais um tempinho dela, mais um pouquinho do tempo dela para falar com a gente. Matheus, tem algumas considerações a fazer no início? Sim, mais uma vez estamos aí, né, em mais um episódio. Muito obrigado pela sua presença. Temos vivido tempos incríveis, né, no Resplandeça. Tem sido assuntos muito relevantes, né, que têm alcançado nossas vidas, tem sido transformador, né, para cada um de nós como igreja, né, e hoje realmente, né, mais uma ministração com a Mari foi bênção. Fogo caiu do céu. Vamos falar que fogo caiu do céu. Glória a Deus, glória a Deus. Só Jesus mesmo. Só Ele. E vamos aproveitar, né, para a Mari se apresentar. Mari, se apresenta, você está aqui com seu esposo, fala sobre a sua vida, sobre como é que foi esse início de ministério. A gente quer saber tudo da Mari. Muita coisa, hein? Muita história. Quem é essa moça que veio aqui hoje, chegou tacando fogo. O pessoal, creio que não conhece a sua história, né? Então o pessoal da nossa igreja vai ter essa oportunidade de conhecer mais um pouco. E vamos lá. O que você tem pra gente aí? Então, gente, eu sou a Mari, né? Eu nasci num lar cristão. Aliás, quando meus pais se converteram, eu tinha meses de idade. E a partir desse momento eu nunca mais saí dos caminhos do Senhor. Hoje meus pais são pastores, foram consagrados pastores da nossa igreja, Igreja Batista Atitude. Sou casada com um parceirão de vida, tá aqui só ouvindo. Parceirão que me ajuda a cuidar desse rebanho lindo. E a gente pastoreia os adolescentes da Igreja Batista Atitude, né? A gente tem um culto semanal na Igreja Batista Atitude, toda sexta-feira, 8 horas, chamada Base, que é o nosso Ministério de Adolescentes. E além disso, a gente também trabalha com células. Nossa igreja é uma igreja de visão celular, que vocês chamam de GCEL aqui. Sim. E aí a gente supervisiona 54 células hoje para a glória do nome do Senhor. Sou uma menina normal. Eu sei que daqui a pouco eu vou ter que parar de falar que eu sou uma menina. Mas com uma vida comum, porém que decidiu aos 14 anos realmente, de fato, viver algo diferente com o Espírito Santo de Deus. Ainda que eu estivesse na igreja mesmo criança, foi aos 14 anos de idade que eu tive um encontro genuíno com o Espírito Santo de Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Jesus me chamou para ser uma cristã além do banco, né? Além de estar no culto. Sim. Vivia na igreja, mas não tinha nada muito profundo com o Espírito Santo de Deus. E naquele dia eu decidi, e eu lembro, eu contei isso nos adolescentes essa semana, eu lembro de eu orar e pedir a Deus, por favor, me dá paixão pela sua palavra, porque eu não entendia nada, não tinha paixão nenhuma. 14 anos. 14 anos, exatamente. Mas foi um período muito bom da minha vida. Eu realmente amo muito a minha adolescência, as experiências que eu tive com Deus. Graças a Deus eu não tenho de nada do que me envergonhar da minha adolescência. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho do que eu construí em Deus nesse tempo, tendo a plena convicção de que o que eu construí nesse tempo é o chão que eu estou pisando hoje. Sim. E faz muito parte do que eu estou vivendo hoje. É incrível ouvir, né, esse testemunho de alguém que começou tão jovem, entendeu o chamado, né, e se entregar a isso. Que hoje a gente vive uma geração que tá meio perdida. Você tem observado isso? Você consegue ver que muitas das vezes a galera mais nova não, perde essa conexão, esse entendimento da relação da relação dela com Deus? Mas também eu não gosto eu sou uma menina que eu não gosto muito de culpar essa geração em si. Porque essa geração, principalmente os adolescentes, eles estão vivendo um momento complexo. Quando eu era adolescente, pornografia era algo muito difícil de ser acessado. Sim.
Só maior de 18 anos, ia lá, alugava o vídeo ou comprava na banca do jornal. Hoje em dia, você tá jogando um joguinho, aparece lá um negócio, entende? Então, né? É como se tudo competisse, né? Compilasse para você poder errar. Exatamente. Então, assim, existe um problema desse tempo de estar realmente muito complicado viver em santidade, e a adolescência já é um caos, né? Sim. Vamos ser sinceros. A adolescência é um momento em que você não reconhece o seu corpo, você não reconhece sua voz, você não reconhece seus sentimentos. Eu brinco com eles, né? Um dia eles amam uma coisa, outro dia eles odeiam. É uma mudança, um ciclo de mudança. Porque eles estão se conhecendo, isso é normal. Mas a parte boa é que todo mundo passou por isso, todo mundo tá bem. Sim. Então vai passar, sabe? Eu não gosto de dizer que são aborrecentes, eu acho isso péssimo, pelo contrário, porque eu vejo adolescentes cheios do Espírito Santo, que falam de Jesus, que transformam a vida das pessoas, que trazem os seus pais para a igreja. Então, para mim, eles não são considerados uma geração difícil, mas o tempo em que a gente está vivendo faz com que a luta deles seja uma luta um pouco mais complicada que a nossa, entendeu? Sim. E eles precisam, com certeza, ser muito mais focados do que nós fomos. Do que nós fomos, mas obviamente com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da igreja, né? A igreja entregando para eles uma comunidade sólida, exemplo, faz toda a diferença. Dentro disso, tipo, como você estava falando, né, da sua adolescência, como foi para você essa questão de ser uma adolescente que estava passando por tudo isso, mas mesmo assim tomou uma posição diferente? Tipo, como é que foi chegar a esse entendimento, essa maturidade, entende? Porque, tipo, a gente olha pra nossa adolescência, quando a gente olha assim pra trás, tipo, eu era meio perdido. A gente dava uns pulos, mas, tipo, se achar alguém que se posiciona, que realmente ali permanece, sabe? Tipo, Eu não era perfeita, né, gente? Só pra lembrar aqui. Eu dei muito trabalho na escola pros meus pais em relação à conversa na sala de aula. Eu morria de medo do meu pai ir na escola, porque todos os professores falavam: olha, a Mariana é muito legal, mas ela fala muito. Que meus adolescentes não ouçam isso. Mas assim, eu não fui uma adolescente perfeita. Porém, eu comecei a construir algo com Deus, e as coisas com Deus me roubaram os olhos, eu costumo dizer isso. Então, por exemplo, eu lembro de uns 2 aniversários de 15 anos que eu fui. Hoje em dia, aniversário de 15 anos nem tá tão badalado assim como era, né? Antigamente era o sonho. Pô, e aí, tipo, né, nessa idade tinham vários 15 anos pra ir. Exato. Eu lembro de ter ido em uns 2 ou 3 no máximo, muito específicos, de pessoas que eu era muito próxima. Eu lembro que chegava convite, eu nem mostrava pros meus pais, porque eu tinha medo de me perder, sabia do que rolava. Tinha festinha, tinha tudo, mas o que eu estava construindo com Deus, pra mim, valia muito mais pra ser perdido. Então, eu estudei no colégio militar e eu tenho umas imagens, assim, muito reais, que se repetiram várias vezes. Tipo, de eu chegar final de semana, tinha formatura todo dia, né? Chegar e todo mundo contando do que fez no final de semana, a festa, e eu contando as coisas que eu vivi na igreja, como se eu fosse a minha festa, tá ligado? Tipo assim, sim. Foi a coisa legal que eu fiz no meu final de semana. Então, é muito mais comum do que a gente imagina, né? É muito menos plástico, né? Assim, muito menos propaganda de margarina do que a gente imagina. Exato. Eu fui uma adolescente comum, porém, uma vez que meus olhos encontraram Jesus, eu tinha muito medo de perder. E isso eu levei para situações até um pouco mais sérias. Por exemplo, filmes que todo mundo via, eu não via, ainda que eu amasse comédia romântica, e amo até hoje. Eu tinha um cunho sexual mais alto, mais elevado, eu não assistia, então ficava aquela coisa, tipo assim... Eu tinha um filtro dentro de mim com Deus, sim. Então muita coisa eu me travava, sabe? Então... Foi assim, foi bem normal, porém decidindo coisas que de primeiro momento eram bobas, mas que essas coisas simples me levaram a viver grandes experiências depois. Foi o seu momento de renúncia, né, no caso. Exatamente, muita renúncia, na verdade, mas muito divertida também. Porque eu tava todo acampamento da igreja, comecei a liderar uma célula, eu tinha 17 anos. Então tem muita história, foi muito divertido, assim, não me roubou em nada a alegria da minha adolescência. Sim. Isso é interessante, né, porque quando a gente para pra olhar na Bíblia, também a gente vê Samuel e Jesus com esses exemplos, né. Tipo, enquanto as crianças viviam a vida normais de crianças, eles cresciam na graça e no conhecimento de Deus.
Entende? Tipo, isso é... É legal a gente lembrar que isso é possível de todo mundo viver. Porque Sim. às vezes você ouvir isso de uma pastora, fala assim, só Ela quem era. quer ser pastora vive isso. Cara, não. É o que seria o nosso natural, né? Isso Exatamente, deveria ser o esse nosso deveria natural. ser o nosso natural. Todos nós deveríamos ser blindados de experiências ruins exatamente porque estamos distantes de coisas que nos afastam de Deus. Dentro disso, dessa questão, você acha também que teve uma porção grande, pequena, alguma parcela da educação dos seus pais compara com você? Porque a gente Completamente. fala de adolescente, a gente fala de pais automaticamente. Completamente. Eu disse isso, tem até um vídeo que eu postei esses dias. Eu poderia ter sido uma advogada, uma médica, uma professora. Minha paixão por Deus seria a mesma. Porque eu via o meu pai e a minha mãe orando. Porque meu pai fazia culto doméstico comigo em casa. Sim. Meu pai me vê pregando hoje. É engraçado, né? Tipo, alguns meses atrás eu estava pregando na igreja do meu pai. Isso há algum tempo atrás, ninguém nunca imaginar que meu pai ia ter uma igreja que eu pregaria na igreja do meu pai, entende? Quando a gente volta... Pois é, só que quando eu era uma criança, ainda criança, eu explicava o texto no culto doméstico da minha família. Então, ninguém imaginaria o que viria por vir, mas meu pai me preparou pra isso. Sim, teve uma base, né? Tinha uma base ali. Exatamente. Então, às vezes, o pai vem pra mim, ai, Mariana, meu filho não lê a Bíblia, minha filha não lê a Bíblia, oh meu Deus. Você gerou isso nele? Oi? Aí você fala, você gerou isso nele? Tipo assim, cara, tá legal, mas dificilmente, vamos cortar o cabelo. Eu não vou sair e botar meu cabelo em um lugar que eu não conheço quem é. Geralmente a gente vai com indicação. Eu vou porque você foi, você gostou, você me indicou, eu fui. Então, assim, na vida com Deus é a mesma coisa, cara. Você não pode querer que alguém vá a um lugar que você nunca foi. Sim. Você quer que seu filho viva uma experiência que você nunca viveu. Você quer que ele viva uma entrega que ele mesmo nunca... Você mesmo nunca se entregou dessa forma, entende? Pra abrir um caminho, eu acredito que o exemplo faz isso, ele abre um caminho pra gente... Você precisa abrir esse caminho pro seu filho e viver essa experiência que você quer que ele viva. Exato, tipo, interessante, não sei se você está reparando. Mas a gente trouxe o pastor Jefferson, o pastor sênior da nossa igreja. Trouxemos um outro pastor Jefferson, só que é da comunidade Luzeiros. E você chegou aqui agora e parece que ambos, num certo momento, convergem na mesma coisa, sabe? Sobre pregar o Cristo que a gente não vive. Exatamente. Sobre essa questão do discipulado familiar, sabe? Tipo, isso parece que é algo que é uma necessidade... de nós, né, como cristãos, nos posicionarmos nisso. Né? É porque todos nós sabemos que uma vida se faz com o acordar, almoçar, trabalhar, tudo isso. Então é muito fácil para mim hoje chegar no púlpito da igreja, compartilhar daquilo que eu construí há muito tempo, sabe? Daquilo que que eu já tô vivendo. Agora, será que na minha casa os meus filhos vão ver a Mariana do púlpito ou vão ver uma Mariana que o púlpito cria? Entende? Na vida, que foi o que eu disse hoje, sabe? No acordar, levantar, meu filho vai ser isso? Faz parte da rotina, né? Exatamente. Tem uma coisa que eu me orgulho, não no sentido ruim dessa palavra, mas que mexe comigo quando eu ouço. Eu já falei isso pro Rafa, quando ele me diz isso mexe muito comigo. Ele diz assim pra mim, Mari, ainda que se eu não tivesse uma igreja hoje, casado com você, eu ainda seria pastoreado por você. E eu penso, bom, então quer dizer que a pessoa do púlpito é a mesma pessoa em casa. Sim. Entende? Isso faz toda a diferença. Então, será que a gente tem sido a pessoa que a gente diz ser? Será que o nosso discípulo continuaria seguindo a gente se ele morasse junto com a gente? Será que o nosso discípulo continuaria seguindo a gente se ele trabalhasse com a gente? Se ele estivesse na escola com a gente? Será que o nosso discípulo ainda andaria com a gente se ele ouvisse o que a gente ouve e visse o que a gente vê no Netflix? Entende? É uma busca por uma identidade, né? É entender que isso faz parte... É uma construção de identidade. Não é algo que acontece de um dia para a noite, né? Que simplesmente você acorda e você virou super crente, mas Sim. É uma construção. Né? E para os pais que esperam isso do filho, para os filhos, né? Realmente é uma construção primeiro neles, né? Para poder passar isso adiante. Exatamente. E vale também levar para esse outro lado, né? Não só de pais e filhos, mas como líderes, como Sim. discipuladores, como líderes, né, de GCL. Será que eu estou vivendo essa identidade de fato? Entende? Cara, é muito relevante a gente falar sobre isso, ainda mais no tema que a gente está, né? A gente fala sobre Equibalo, você até perguntou, a igreja entende isso? E tipo, é algo que eu falei, a gente está construindo essa ideia. Porque quando a gente fala de Equibalo, normalmente quando a gente fala de envio, eu sou
um líder do Ministério de Evangelismo aqui da igreja, e sempre que a gente falava de evangelismo, de envio, de alguma coisa, a pessoa já pensa, não, vamos pegar um grupo e vamos para fora. Vamos pegar um grupo e vamos para África. Sabe, não, a sua casa. Isso é muito real, né? A gente quer muito ir pra África enquanto o nosso familiar tá indo pro inferno. Sim. Talvez a nossa visão de missões esteja deturpada nesse sentido. Sim. A gente não faz missões para dar uma vida boa pra pessoa agora. A gente faz missões para apresentar a eternidade para alguém. A gente semeia Por eternidade, isso, né? a gente precisa semear a eternidade dentro de casa, porque as pessoas que a gente ama estão indo pro inferno. Exato. E é fácil ir pra África. Porque na África, Ninguém te eu conhece. vou e volto. Sim. 2, ninguém me conhece. E como que é falar de Jesus na escola, que a galera vê eu colando na prova, eu respondendo o professor, entende? É. Como é falar dentro de casa, que vê eu sendo um desobediente aos pais. Exatamente. Não arrumando meu quarto, não sendo um bom exemplo. Exatamente. Sabe, arranjando briga, qualquer coisa. Exatamente. Mentindo. É como você falou, né? A gente quer pregar o Cristo que a gente não vive e não conhece. E tipo, dentro disso é complicado, né? A gente tem uma palavra, não lembro agora qual o pastor que foi, mas sobre o tema da palavra era leve Jesus para casa. Sabe, tipo, não é manter ele aqui no templo, não é ficar aqui, tipo, aqui é muito fácil ser crente. Creio que é muito fácil chegar no culto da IBA, ninguém tá te vendo e vai ser lá, tipo, todo mundo tranquilo. Aqui é a mesma coisa, mas e dentro de casa? Pois é. Quem é você? Quem é você pai? Quem é você filho? Quem é você mãe? E aí a gente começa a falar sobre as posições de cada um na família, né? De cada um no seu determinado local, como Cristo manda na palavra, sabe? Sobre a mãe ser sábia, sobre o marido ser o cabeça, sobre o filho ser aquele que honra. É muito complicado que a gente viver um evangelho que a gente não vive dentro de onde nós deveríamos começar, né? E é exatamente isso que você está falando, porque quando a gente olha a sua história e a história até do nosso pastor, vocês falaram algo muito parecido sobre, não, cara, meu pai me ensinou. Meu pai me mostrou isso. E é claro que a gente entende que tem pessoas que não vivem isso, não tem uma realidade totalmente diferente, sabe? Não tem pais que direcionam, não tem pais de coisa. Mas, sabe, tipo, eu vivi primeiro em casa. Eu fiz primeiro em casa. Entendeu? Isso é muito real, né? E dentro disso, como você trata, como você lida com os adolescentes que não tiveram a mesma realidade que você? Na perspectiva de que eles podem mudar a realidade deles hoje. Sim. Tipo assim, tá, aí eu não tenho um pai cristão, então você vai ser esse cara que vai trazer Jesus pra sua casa. E aí voltamos ao, tu tem que levar Jesus pra tua casa toda hora, todo momento, no que você assiste, no que você ouve, como você responde seus pais. Tudo Seus tem que ser pais referência. estão de olho em você, porque querem saber o que aconteceu contigo. Seu pai nunca vai procurar a diferença em você se você não agir de uma maneira diferente. Então, é o mesmo aspecto para duas situações diferentes, né? Sim. Parte do princípio de ser Jesus, viver Jesus 24 horas do seu dia. E a gente tem esses testemunhos, graças a Deus, né? De adolescentes que se converteram e seus pais vieram em seguida. Isso é muito feliz. Assim, tipo, a história desse cara pegou. É porque são muito parecidos, assim. A gente tem um encontro com Deus, e aí geralmente quando a galera volta desse encontro com Deus, o pai fica marcado, e aí depois o pai faz, ou então o pai batiza, é bem legal. Lá na igreja o batismo ele é feito um pouco diferente, a gente chama de festa nas águas. Sim. Então o batismo é uma piscina, né? Entra o pastor, a pessoa que quer batizar, e uma pessoa que essa pessoa que vai batizar... que foi relevante para ela para batizar junto com ela. Então acontece da gente ver a família toda sendo batizada junto, a gente vê o pai batizando junto com o filho. Isso é muito legal, muito maneiro. A gente vibra muito com isso, assim, a Festa nas Águas lá na igreja é um dos principais eventos que nós temos, é um dos dias mais felizes para nós. E é para isso que a gente está aqui, entendeu? Sim. É a hora que a gente olha e fala, então tudo isso fez sentido. Porque ainda que a gente tenha milhares de pessoas no culto presencialmente, ainda que a gente tenha centenas de células, quase milhares, né?
ainda que a gente tenha muitas coisas, o que vale a pena o que faz sentido são essas pessoas mudando de vida, entregando sua vida a Jesus. Sim. No dia que a gente perder esse brilho no olhar pelas vidas se rendendo a Jesus no batismo, nada mais vai fazer sentido pra gente. Aqui a gente tem o encontro do coração abrasado, né, que é justamente o encontro com Deus, e realmente a gente vê, né, quando a galera retorna, tipo, vai um adolescente, vai uma galera mais nova, e quando os pais, né, que estão aqui para receber, vê aquela chegada, né, que é uma chegada extraordinária, onde a pessoa está totalmente entregue, né, como a gente observa alguns pais sendo impactados por esse momento. Né, que realmente é um momento onde a gente pode observar ali aquela pessoa totalmente entregue, que é muito, muito lindo de ver, assim, e o desejo do coração é que não seja só aquela chegada, né? Exatamente, mas que permaneça. Né, vividos nisso. Agora, deixa eu te perguntar, Mari, hoje, né, dentro do seu trabalho com adolescente, né, dentro do que você observa hoje, quais são as dificuldades que você acha que a galera tem mais enfrentado hoje para avançar nessa caminhada? Falta de paternidade. É muito difícil. É porque é muito difícil. Hoje, quando eu tô falando no púlpito, eu sei que tem gente que tá recebendo 100%, tem gente que tá recebendo 50%, tem gente que tá recebendo 30%. Dá pra perceber, né? Eu não tô dizendo do que tá mexendo no telefone ou conversando. Eu tô falando mesmo de capacidade de compreensão. Quando eu falo pra um cara que teve uma família estabilizada, que Deus é pai, ele vai entender e vai falar, é isso, eu sou essa pessoa, graças a Deus. A minha relação com meu pai, por muitas vezes, mostra pra mim como funciona a relação com Deus. Porque meu pai foi um pai presente, meu pai foi um pai amoroso, meu pai foi um pai que me abraçava, que me dava palavras de afirmação. Ok. Só que tem um cara que ele tem um pai dentro de casa, mas esse pai não dá pra ele relacionamento. Esse pai dá presente, mas não dá relacionamento. E aí você vê, quando eu falo pra esse cara que Deus é pai, ele fala assim, show, Deus é o cara que eu peço, ele me dá, mas que não existe relacionamento nenhum. E tem o cara que é pior ainda. É o cara que o pai abandonou. Que ele cresceu ouvindo da mãe dele, que o pai dele largou ele, e o pai dele não quis ele. Quando eu falo que Deus é pai pra esse cara, ele fala, então Deus vai me abandonar em algum momento. Então é muito difícil pro adolescente hoje entender quem Deus é por conta dessa falta de paternidade. E, volto a dizer, muitos órfãos de pai vivo. O pai tá lá, tem nome na certidão, bota na escola cara. O contexto da nossa igreja é um contexto, né, de um bairro nobre. Bota na escola cara, tem um iPhone do ano, tem um tênis do ano, mas não tem relacionamento. E aí isso vai trazendo muitas e muitas, muitas feridas. Então, por exemplo, eu falei disso recentemente. Quando você vê, às vezes, uma menina, a gente líder, né? Ah, aquela menina passa na mão de todo mundo, aquela menina namoradeira, aquela menina papapá. Opa, peraí. Ela teve um pai que abraçou ela, ensinou ela o que era um abraço saudável? Ela teve um pai que falou pra ela que ela era linda? Pra ela saber o que ela precisa de um homem? Não, ela não teve. Ela tá até hoje procurando um abraço em um homem que ela deveria ter tido no pai dela. Quando você entende isso, a chave muda, entendeu? Você para de julgar e começa a abraçar, e começa a tentar levantar essa referência para essa pessoa. E com esse olhar atento, você consegue ir direto na dor, né? Exatamente. E trabalhar de uma forma mais direta. Mas não existe método, né? Sim. Cada pessoa é uma pessoa e a gente vai cuidando daquilo. Show de bola. E assim, né, dentro de entendendo esses obstáculos, né, entendendo essas dificuldades, né, você consegue sentir que hoje nós temos uma geração que está avançando nesse crescimento? Com certeza. Eu acredito muito numa visão, e talvez vocês conheçam, que é a visão do joio e do trigo, né? E a gente fica muito chateado porque o joio tá ali para enganar a gente e tal, e que o joio tá crescendo. Mas existe uma promessa. Se o joio tá crescendo, é porque o trigo tá crescendo, também tá crescendo. Então, eu sou muito firme de que não importa o tamanho do problema, não importa como parece que o mundo tá sujo, para esse tamanho de podridão, existe um grande tamanho de Espírito Santo de Deus para guiar a gente nesse tempo, entende? Eles crescem na mesma proporção. Então, ao invés de eu ficar só reclamando de que tudo tá muito ruim, eu penso assim, Deus, como que eu posso ser usada pelo Senhor nesse tempo ruim para levar paz, sabe?
E é muito o que a gente está vendo hoje, por exemplo, com o lance das escolas, né? O nosso mecanismo de evangelismo nas escolas. Ah, a escola é horrível. Na escola todo mundo diz que é bissexual. Na escola o professor só ensina o que não deve ensinar. Na escola tem banheiro unissex. Na escola. Pô, pode falar o que for. Pra mim, a escola é um terreno fértil onde adolescentes estão pregando a palavra de Deus. Entendeu? E como que esses adolescentes eles conseguem, ou como que vocês entram dentro desses colégios? Como que começa esse... Primeiro começa com um adolescente que entendeu que o chamado dele não é assistir um culto. Né? Primeiro começa com um adolescente incendiado, né? Sim. Começa com um adolescente que falou assim, pô, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Muitas vezes o que o adolescente quer é descobrir um propósito e uma missão, tá? Às vezes ele chega na igreja, a gente quer dar pra ele um monte de coisa, a gente quer que ele largue o brinco, largue tudo, pare de ouvir tal. Calma, cara, ele só tá perdido, ele quer uma direção de vida. Sim. Então os adolescentes que têm esse propósito de vida, eles enxergam a escola como um campo missionário. E aí, então, a gente dá pra eles uma estratégia rápida, que é uma estratégia de 10 minutos. A gente dá para ele mastigado, porque tem um roteiro que ele só precisa explicar o que está lá. A gente dá para ele um acompanhamento, eles fazem um relatório, a gente fica de olho ali, eu coloco palavras de ânimo para eles, coloco, gente, ó, a gente fez X pessoas em X tempo, e eles ficam animados com isso. E a gente vai dando também amigos pra ele, né? Às vezes a gente falha um pouco, porque a gente pega o adolescente e fala assim, ó, você não pode falar com pessoa A, B, C e D. Chega e larga ele na igreja. Tá, então eu vou ficar sozinho? Não, a gente tem que tirar ele do meio de A, B, C e D, mas tem que dar pra ele um espaço de convívio pra que ele seja amigo dessas pessoas e cresça. Então, assim, acho que é assim, sabe? Tipo, mentoreando, dando propósito, animando, não deixando sozinho. E mais importante, não tomando o lugar dele. Qual o diferencial desse projeto? Não sou eu que vou à escola. Se eu fosse à escola, eu estaria restrita, porque eu sou uma pessoa só. Então, como que a gente conseguiu estar em 19 escolas na semana passada? Foi porque foram 19 adolescentes. Entre eu e adolescente tem mais de 10 anos de diferença. Sim. Eu não comunico mais, irmão. Eu posso tentar. Eu não comunico. E eu falo isso sem problema nenhum. Não espere de mim dancinha no TikTok. Não espere de mim... Sei lá, não espere que eu tente me tornar uma adolescente. Eu não vou fazer isso, porque à medida que eu faço isso, eu perco deles um negócio chamado autoridade. Sim. Respeito. Entendeu? Eu sou uma adulta que tô aqui para ser um referencial de vida para eles. Não vou pregar lá de saião e coque, né? Assim, né? Vou botar calça jeans, o Vans igual você. Mas não vou me forçar a ser um adolescente. Sim. Quem tem que ser adolescente é ele, cheio do Espírito Santo de Deus. A minha fase já passou. Sim. E dentro disso, né? Você acha que a liderança hoje de adolescente, ela se perde nesse quesito de se posicionar como adolescente ou ser autoritário demais e afastar os adolescentes? Eu não gosto de meio dar uma... Sei lá, de julgar, sabe? O que as pessoas estão fazendo. Porque eu acredito muito também na visão de Deus para cada um. Mas eu acho que a gente pode colocar mais na mão da rapaziada. Eu tenho isso comigo, né? Uma das minhas palavras... Uma das primeiras palavras que eu fiz assim para um grande público foi essa: eu acredito na rapaziada. Você falou isso na imersão que eu fui da unidade também. Foi, isso aí. Você falou. Essa é uma frase minha. Como é que eu vou fazer um curso de adolescente comigo pregando, eu fazendo, eu falando, eu cantando, eu fazendo? Tudo. É um curso de adolescente. Quem tem que estar fazendo as coisas? O adolescente, pô. Você falou, eu lembro, essa foi até uma passagem que você falando me pegou muito, porque você falou, cara, o culto é deles. Você contou até que você deixou o TikTok pra eles, né? A conta... Gente, eu não tenho TikTok, eu não tenho Twitter. E aí, uma hora eu ficava em crise, falei, meu Deus, eu tenho que ter Twitter, eu tenho que ter TikTok. Cara, não gosto, não é meu. De verdade, assim, não tem problema nenhum com quem tem. Mas eu não consigo dar conta nem no meu Instagram direito, entendeu? Tipo, eu não consigo e amém. Não vou forçar a ser uma coisa que eu não sou, entendeu? Pelo contrário, a gente deixou pra eles e fez maior sucesso. No dia que eu deixei pra eles, 2 semanas depois, a gente teve um TikTok com 1 milhão de visualizações. Você falou isso aí. Você falou exatamente entendeu? Isso. Sim. E aí você falou que você só organizava. Nunca faria isso. Meu marido me atualiza com os memes. A comunicação deles com eles, ela é muito mais eficaz. Cara, isso aí, hoje a gente tem um grupo de eventos, que quem lidera é uma menina de 19, 20 anos. Mas só tem adolescente ali. Tem que ver a lista dos eventos dele, gente.
Em um dos eventos, eu tô de roupa de surf. Que loucura é essa? Não sei, mas deixa eles falar. Você teve que... Essa aí foi ideia minha mesmo. Essa foi sua. Essa foi minha mesmo. Mas assim, o que eu quero dizer é que deixa a galera falar. Nosso papel é pegar assim, opa, tá voando aberto, tá segurado aqui. Entendeu? Sim. Deixa Nosso papel é sonhar. só A gente fez a troca de direcionar. figurinha lá na igreja, entendeu? Vamos ser criativos junto com eles e vamos deixá-los fazer, vamos deixá-los crescer. Porque uma hora a Mariana não vai estar mais lá. Quem é que vai pregar? Sim. Se o nome do nosso ministério é base, por que o nome é base? Porque eles estão sendo treinados. Nenhum garoto da base passa pro profissional sem antes jogar, sem antes participar de campeonato difícil. Sim. Então é a mesma coisa, eu Ele só vai vou sendo dar. introduzido aos poucos. Sim, eu só vou dar pro profissional bons atletas se eles jogarem. Eu tenho que dar essa possibilidade pra eles. Pessoal, tu tem que treinar. Cara, eu tive um déjà vu aqui no meio do rolê. Mas a gente vai passar por um momento de perguntas que o pessoal separou, né? Show. E aí a gente vai estar fazendo algumas perguntas pra você com relação ao tema de hoje, né? Que foi crescendo no espírito. E aí, tá contigo, meu amigo. Você que Ó, a primeira pergunta aqui, a gente só não pegou, só teve uma falha na comunicação. A gente Sim. não pegou o nome das perguntas, quem fez a pergunta. Mas aí Vamos trabalhar não isso tem pro problema próximo, pelo amor de Deus. Vamos hein? de anonimato, que é melhor. Deixa de anonimato. Anônimo, gente. Anônimo. Você que perguntou, sinta-se respondido. Bom, a primeira pergunta vai dizer assim: como combater o desânimo espiritual para cumprir o ID? Primeiro entendendo que o desânimo chega pra todo mundo, né? Tem dia que você acorda e você tá felizão, outro dia não. Eu tenho pra Exato. mim que a chave chama-se perseverança. Nem todo dia tu vai ter a revelação dos céus, meu Deus, arrepiou. Sim. Vai ter dia, meu irmão, que tu vai ler números, entendeu? Vai ter Vai dia que ler- tu vai vai olhar ler e vai genealogia. falar assim, pô, e aí? Só que cada dia, dia após dia, o Senhor vai te dando uma chave nova. Não gosto mais de chave não, que tá todo mundo falando chave. Cada dia o Senhor vai te dando uma peça nova e no final, tipo, depois de um tempo, parece que, meu Deus, por quê? Porque tudo fez sentido. Eu costumo dizer que a nossa vida espiritual é como se fosse uma plantinha. Sim. Cara, tem que regar. Vai ter dia que você não vai ver a flor, mas você vai continuar regando mesmo assim. Exato. Eu tenho problema com orquídeas. Muita gente me dá orquídea. Acho muito bonito. Só que é uma dor no meu coração. Quando ela morre, acabou. Só demora 1 ano pra ela Pra ter voltar. aquele E eu vaso ali não durante o ano. consigo. Eu não fico ali regando pra aparecer o negócio. Não consigo. Mas na vida espiritual tem que ser assim. Sim. Você tem que regar o galho crendo de que uma hora vai sair. E óbvio, né? A gente tá falando mais do que uma folha. A gente tá falando da vida espiritual. Então, ainda que não tenha a grande revelação, vai ter o aconchego da presença do Senhor. Vai ter o abraço do Senhor. Ainda que não venha a resposta que você tanto precisa naquele momento, tenha certeza de que você não tá sozinho. Agora, óbvio que se você está em um ambiente que favorece o seu desânimo, se torna muito mais difícil. Então, talvez uma pessoa pergunte pra mim, Mariana, como vencer o desânimo? É que eu não consigo, eu tô na igreja e depois eu desvio. Mas vamos fazer uma análise da sua vida. Com o que você tá andando? É gente que desanima junto contigo? Sim. É gente que fala pra você, não vai lá no GCL não, vamos fazer outra coisa? Como é que Vai no tá? culto hoje, não. O que você tá ouvindo? O que você tá lendo? O que você tá assistindo? Não adianta, uma vida que quer algo poderoso com Deus precisa ser analisada em todos os aspectos. Sim. Quais são as maiores influências da sua vida? Tudo isso influencia pro seu desânimo. Então, talvez tem gente que está vivendo uma vida com Deus sempre no mesmo nível, porque tem um peso ali de uma amizade, de alguém, de um relacionamento que prende, entendeu? Real. Segunda pergunta vai dizer: como ter um tempo de santidade com Deus? Não tendo um tempo, tendo uma vida. Real. Santidade é uma escolha de vida, né? É aquela escolha que eu falei pra vocês de não assistir filmes assim, assado, gerou pra mim uma menina de 27 anos que casou virgem, entendeu? Sim. Então, assim, as grandes decisões começam em pequenos Sim. sacrifícios, entende? Então, Mariana, eu quero ser santo, mas a minha namorada vai lá pra casa e fica deitada na cama comigo, no meu quarto, assistindo filme. Você não vai ser santo, amigo. E não é porque o diabo tá tentando você, não. É porque você tá se tentando. Sim. Entende? Então, uma vida de santidade requer sacrifício que algumas pessoas não vão nem entender.
Pô, cara, é só uma música, vai ouvir por quê? Cara, você sabe por quê. Você sabe que essa música mexe com você, você sabe que essa música te remete a um lugar que Jesus te tirou. Então você não vai ouvir, acabou. Ninguém precisa entender. Você está fazendo isso por um voto com o Senhor. Então, santidade vem de uma vida com Deus, uma vida de sacrifício que muitas vezes não vai fazer sentido para ninguém. Mas com certeza vai gerar grandes respostas lá na frente. Sim. Acho que muitas das vezes as pessoas encontram dificuldade justamente por esperarem respostas do porquê parar de fazer aquilo. Quando, na verdade, cara, você se entende. a maior resposta não for uma vida genuína com Jesus, Sim. nenhuma resposta vai ser. Perfeito. Por que eu não faço isso? Porque eu não quero me afastar um pouquinho de Jesus. Ah, Mariana, mas pode ser que você não se afaste, mas eu amo tanto que eu vivo com Deus que eu não quero nem tentar perder. Entendeu? Por que eu vou tentar? Não, vamos ali na festa, vai estar todo mundo bebendo e tal, não sei o quê. Não vou porque você é chata? Não, porque o que eu tenho com Deus é tão forte que eu não quero ser tentada a perder. Sim. Vai que eu perco. E aí? Não posso perder o que eu Perfeito. construí com Deus. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu selecionar aqui. Tá, você disse que você é uma mulher casada, você tem o ministério. Como você como você faz para conciliar tudo isso? O ministério, a liderança, pastoreio, família. Como é que dá? Como é que rola esse? Como é que é esse rolê aí? Não conciliando. Fazendo mal alguma coisa. Sempre tem, né? Gente, não é fácil, não. Não vou dizer pra você que sou perfeito em todas essas áreas, porque eu não sou. Tem hora que uma Mariana sofre. Sim. Entendeu? Às vezes eu tô fluindo super com os adolescentes e minhas células estão gritando. Entendeu? Tem hora que eu tô super fluindo no ministério e meu casamento tá assim, ei, Mariana, olha pra cá. Tem hora que eu tô fluindo em tudo e meu corpo tá assim, Mariana, como está nesse momento. Mariana, para. Entendeu? Então, assim, não é fácil. O que nos move é a certeza de que a gente está semeando em algo eterno. Perfeito. Mas eu sou super a favor da cultura da pausa. Jesus, o Senhor, descansou quando Ele criou a humanidade. Então, a gente tem nosso tempo de folga. Tem dia que a gente coloca coisas nesse tempo de folga. Vou mentir pra você se eu disser que não. Muitas das nossas reuniões a gente faz ali, porque eu também acredito que para chegar a lugares que algumas pessoas não chegaram, eu vou ter que fazer sacrifícios que essas pessoas não estão dispostas a fazer. Sabe? Eu tenho muito essa também. Poxa, eu quero ser a melhor em algo, então vou ter que pagar um preço que poucas pessoas estão dispostas a pagar. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que dizer, não, acabou. Entendeu? Parou. Amanhã parou. Amanhã não atendo o telefone. A galera super entende. Tem gente que já manda mensagem. Mário, eu sei que é sua folga. Responde amanhã. Entendeu? Sim. Vai ter momentos que não vai ter como eu... É uma emergência, faz parte do meu chamado. Mas vai ter dia que eu vou dar uma segurada, entendeu? Vai ter dia que a gente vai desligar o telefone. Eu trabalho na igreja de uma forma integral, meu marido não. Então, conciliar isso é muito difícil. Para o meu marido, o trabalho na igreja é um trabalho voluntário que ele ama. Para mim, já é o meu trabalho. Então, quando eu quero descansar, meu marido tem altas ideias para fazer com os adolescentes. E eu fico, amor, hoje não. Por favor. Vamos só curtir aqui. Entendeu? Netflix. Entendeu? Mas assim, mas a gente vai adaptando, porque a gente faz o que a gente ama. Também tem essa, né? Quando você faz o que você ama, tem isso também. Mas eu tenho um lance de chegar em casa, fechar a porta. E quando, por exemplo, eu faço muitos gabinetes. Cara, tem dia que eu quero chegar no carro e chorar. São histórias que me movem. Quero falar com ninguém, tô irritada, porque aquilo mexeu comigo de alguma forma, mas quando eu chego em casa e fecho a porta, a história ficou do outro lado. Na minha casa é eu, meu marido, a presença de Deus. É o lugar onde eu me restauro, entendeu? E não pode ser um lugar da pressão também. Sim. Ainda somos humanos, né? Exato. Somos. E é difícil, viu? É difícil a gente entender, mas é mais difícil. Não é que as pessoas achem a gente super-heróis. Eu acho que as pessoas acham a gente super-heróis porque a gente quer ser. Se coloca nessa posição. Exatamente. Exato. Perfeito. Vamos lá. Estamos quanto tempo ainda, galera? Ainda falta um tempinho, pode ir. Dá pra mais uma pergunta? Vamos então a última pergunta, fechamento? Vai fazer aqui? Não, aqui ó. Vai dizer assim: qual o segredo para avivar os pequenos grupos de forma a ver líderes auxiliares, pessoas cheias da vontade cheias de vontade e de serem usadas como instrumentos para fazer vidas e cuidar delas? Primeiro é orar, né? Ser pequeno grupo não é seu. Seu pequeno grupo é do Senhor Jesus. Se não existe um movimento de oração seu ali naquele dia, de ajoelhar e falar, Deus, abençoa essa reunião, eu conto essa história, né? Eu tinha meus 16 anos,
E foi um dia enrolado na escola, aquela coisa, eu não estudei o roteiro direito, não tirei um tempo com Deus direito pro pequeno grupo. E aí, quando acabou a reunião, tava fechando a porta pra última pessoa, a menina falou assim, Mariana, muito obrigada. O pequeno grupo hoje foi ótimo, glória a Deus, muito obrigada, foi maravilhoso. Aí eu fechei a porta, no primeiro segundo eu pensei, pô, sou braba mesmo. Tem meu nome. Eu nem estudei, irmão, e o negócio foi bom. Aí no segundo seguinte, o Senhor veio e disse, pois é, Mariana, você fez isso na sua mão, imagine se eu tivesse de fato aqui. Sim. Ai. Sim. Se você conseguiu fazer isso sem tempo comigo, imagina se você tivesse tido o que eu não teria feito. Então, assim, não tem como a gente querer um pequeno grupo avivado se a gente não está avivado. E aí a gente vai para um outro ponto específico também. A gente quer um pequeno grupo animado. E a gente chega no pequeno grupo e fala assim, ai, gente, tô cansadão, meu dia foi muito complicado hoje, ai, a gente fica arrumar aqui para vocês, tá? Vamos começar isso aí. Sabe quem vai querer ser um líder de pequeno grupo? Ninguém. Você tem que estar animado, tem que estar empolgado. Você ama aquilo é o seu lugar. Terceiro lugar, você tem que treinar pessoas. Enquanto você achar que só você é o bonzão pra dar o roteiro, você não vai estar treinando ninguém. Então, tipo assim, lá no nosso pequeno grupo é o seguinte, um dá o roteiro, o outro dá o quebra-gelo e vamos virando. Dificilmente eu e o Rafael damos a palavra, essa é a verdade. Porque a gente está sempre dando para outras pessoas aprenderem, crescerem. Se a pessoa... Marina, mas ela não vai dar tão bem como eu. Mas ela vai começar. Sim. É um start. Para ser líder de pequeno grupo, não precisa ser um teólogo, não precisa ser um mestre. Um livro que a gente estuda na Visão, Celular Nosso, ele fala que os piores líderes de pequeno grupo são pastores e teólogos. Que querem ter aquela centralização. Porque eles dão aula. A gente é tentado a dar aula. Quando o pequeno grupo é facilitador, é todo mundo falando junto. Conversa. Então, assim, enquanto você for o centro, você nunca vai conseguir avivar. Faz o seguinte, ó. Quem vai trazer o lanche? Você vai escolher o louvor, você vai dar o quebra-gelo, você vai dar a palavra e vamos que vamos. Treinar novos líderes, porque uma pessoa avivada é uma coisa. Todo mundo ali, um de cada vez sendo avivado, aí taca fogo muito mais rápido. Sim. Cara, isso é muito real que você falou, né? Porque... a gente tá até com uma palavra que tá sendo rodada direto, falando, tipo, Deus não chamou a gente pra ser teólogo, Deus chamou a gente pra ser testemunha, sabe? Então, tipo, é testemunhar aquilo que ele tá fazendo. Então, essa ideia da centralização da liderança é algo que pega muita gente, entendeu? E a gente tem que compartilhar tudo isso. Mas, nosso tempo acabou, né, cara? Vocês tão rápido. Tem coisa que a gente vai conversando, calma aí, tem mais uma pergunta. Mas, cara, Mari, foi um tempo incrível. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu coração. Tá aqui, chegou cedo. Aí saindo agora, mas foi demais mesmo. A gente só tem a agradecer. Leve esse abraço da nossa igreja, do nosso pastor. E foi demais isso. Sim. Fala com a gente, mano. Então, faz as suas considerações finais, Mário, pra gente. Dá uma palavra pra galera que tá em casa. É isso. Tenha plena convicção de que o Senhor quer usar você, que o Senhor desenhou você e você tem tudo o que você precisa para impactar a pessoa que está do seu lado, para impactar sua família, sua escola, seu trabalho. Só depende de você. Se conecte com pessoas que sonhem com isso também, esteja debaixo de uma liderança, honre a sua liderança e, principalmente, não saia do lugar secreto até que o Senhor te direcione. E ainda que Ele te direcione, permaneça lá. Porque não adianta nada a gente ter um grande ministério sem que o Senhor esteja nele. Sim. Deus abençoe vocês. E é isso aí. Amém. Galera, muito obrigado, tá, por estarem conosco até aqui. Dá aquele famoso like, compartilha a gente, manda nos grupos da família, nos grupos da escola, grupo faculdade, trabalho, né? Anuncia essa mensagem. Acho que tudo que a gente conversou aqui pode ser muito relevante para muitas pessoas. Então compartilhem. Com o seu pequeno grupo também, né? Discutam isso, falem sobre isso, porque é um tema importante. E também sigam o arroba da Mari. Qual é o seu arroba, Mari? _ Machado Mari. Sigam a Mari no Instagram. Sigam também a gente nas redes sociais. E como o Matheus já falou,
Curte, comenta e compartilha. Gente, brigadão. Fiquem com Deus.